Olá, irmãos e irmãs, todos vocês que nos acompanham, graça e paz. Bom, eu estava lendo a Bíblia aqui e eu vendo a passagem no Antigo Testamento, ali em Êxodo. Se a gente para olhar Êxodo capítulo 24 até o capítulo 34, a gente vai ver uma grande história. O quê? Deus chama Moisés para subir ao monte. Moisés era o líder do povo que Deus havia libertado do Egito com grandes maravilhas, grandes feitos. Você sabe a história da libertação do povo do Egito. Deus se mostrou de uma maneira fantástica. Então, Moisés é o líder desse povo que atravessa o deserto e Deus chama Moisés para subir ao monte, pois no monte Deus entregará as tábuas da lei, as diretrizes, a maneira como Deus quer que o povo viva, as regras para se viver, a maneira que agradará o coração do Senhor. Preceitos para a vida, regras para a vida e para uma vida e para uma boa vida, né? O que Deus quer para nós, senão o bem. Então Moisés sobe. E a Bíblia fala que ele passa 40 dias e 40 noites ali. Em resumo, muitos dias ele passa lá em cima naquele monte, Deus falando com ele, confeccionando ali com Moisés os 10 mandamentos, escrevendo nas tábuas. De pedra, hein? Tábuas de pedra. Mas o povo lá embaixo, com o passar do tempo, se corrompe e simplesmente decide fazer um bezerro de ouro. E esse bezerro se torna o novo Deus deles. Na verdade, mais um Deus para eles. Eles falam, esses são os deuses que nos libertaram do Egito. Vamos glorificar, vamos cantar, vamos adorá-lo, vamos lançar nossas preces a ele, nosso sacrifício. Ao mesmo tempo também havia ali perto desse bezerro uma bacia em que era feita sacrifício ao Senhor. Pelo que parece havia uma mistura muito grande ali. Deus escuta toda essa bagunça lá embaixo, porque Deus escuta tudo e comunica a Moisés. Moisés desce com as tábuas em sua mão depois de tanto tempo. E vendo toda aquela bagunça, aquela confusão, ele simplesmente pega as tábuas e quebra. Irado, como ele estava, juntamente Deus, irado, decide castigar todo o povo. O povo acaba pagando com a vida. Alguns outros que tomaram a postura de falar, não, eu sirvo ao Senhor, esses sobreviveram. E Deus mandou que os outros pagassem com a vida. Então eles foram mortos. Mortos por esses que serviam ao Senhor. Imagine o luto, imagine também a tristeza que ficou naquele lugar. O peso que houve ali naquele lugar. Ao mesmo tempo também, após tudo isso, a Bíblia ainda fala que Deus colocou uma doença no povo de Israel. Sim. Mesmo Moisés clamando, chamando ao Senhor, orando, pedindo, Senhor, risca meu nome, mas poupa o povo. Poupa este povo. Mesmo assim, Deus, não, eu vou castigá-los. Vou castigá-los. Por isso o Senhor castigou os israelitas com uma doença. É o que a Bíblia fala. Mas aí o tempo vai passando e ainda no meio de tanto dilema, tanta complicação, Deus fala com Moisés, olha, sobe lá de novo. Sobe no monte. Sobe no monte que eu vou te dar novas tábuas. Farei outras para você. E Moisés, como conversava muito com Deus, fala, Senhor, deixa-me ver a tua glória. Deixa-me ver a tua glória enquanto eu estiver lá. E aí, no versículo 6 e 7 do capítulo 34, Deus fala, então Deus passou diante de Moisés e disse em alta voz,
Eu sou o Senhor, o Deus eterno. Eu tenho compaixão e misericórdia, não fico irado com facilidade, e a minha fidelidade e o meu amor são tão grandes que não podem ser medidos. Cumpro a minha promessa, Deus é Deus de palavra, irmãos, cumpro a minha promessa a milhares de gerações e perdoo o mal e o pecado. Porém, não deixo de castigar os seus filhos e até os netos, os bisnetos e os trinetos pelos pecados dos pais. Deus passa por Moisés e fala isso. Deus se apresenta e ali ele entrega as tábuas e uma nova aliança. Na verdade, uma renovação da aliança é feita com o povo. Tanto problema. E Deus renova uma aliança para que o povo siga feliz nesse caminho. Deus renova a aliança em meio ao caos. Fantástico. Bom, essa é a passagem de Êxodo, do capítulo 24 ao 34, de uma maneira bem resumida, para a gente poder entrar no texto da pregação realmente, que está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1. Romanos, capítulo 12, versículo 1. E o texto diz assim: Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Veja que coisa interessante. Eu estava falando de Êxodo, agora estou falando do Novo Testamento. Uma distância enorme de um para o outro. De Paulo escrevendo uma carta a cristãos que viviam em Roma. Cristãos que viviam em Roma. E ele pede isso aqui. Ele dá essa orientação. Como ligar uma coisa com a outra? Como ligar Êxodo com Romanos? O que me passa no coração ao ver um texto e outro? Vamos começar de baixo para cima nesse texto de Romanos. De baixo para cima. Ele diz o quê? Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Ué, se ele fala isso, então significa que existe uma falsa adoração, uma adoração não tão agradável, que não preenche completamente, que não supre exatamente os requisitos. Uma adoração que deixa a desejar, pois é falsa, pois não é verdadeira, pois não é completa. Olha para o povo lá atrás, no pé do monte. Ao que parece, eles perderam a noção das coisas também. Eles perderam a noção do que é uma verdadeira adoração ao Senhor. Eles perderam essa noção. Mas aqui Paulo está falando para os cristãos, esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer. Então vamos pegar essa oportunidade que Paulo nos dá para aprender um pouquinho. Porque pode ser que a gente esteja vivendo uma adoração falsa, incompleta ao Senhor, algo que não agrada a Deus, como nós já vimos no Antigo Testamento. Qual é a adoração perfeita, agradável ao Senhor, segundo Paulo aqui nesse texto? A adoração perfeita ao Senhor, e aí é que vem o ponto que eu quero falar para você, se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Ofereçam-se completamente a Deus. O povo lá atrás ofereceu a sua vida a outros deuses, dividiu a glória. Se por acaso alguns deles adoravam a Deus, também passaram a adorar outros deuses, compartilharam a devoção, compartilharam os louvores, compartilharam as orações com outras questões mundanas, coisas do seu próprio prazer, que traziam dentro de si por causa da vida no Egito. Mas aqui Paulo fala aos cristãos, olha, peço a vocês que se ofereçam completamente a Deus.
Então isso quer dizer que você podemos estar vivendo uma vida incompleta na presença do Senhor sem dar a Deus a adoração que Ele tanto deseja. Quando um sacrifício é oferecido na cultura dos israelitas, dos judeus, esse sacrifício é colocado no altar, é morto, e ele queima por inteiro, oferecido a Deus. E ele queima oferecido a Deus. Você, como sacrifício vivo, deve ser oferecido a Deus. Não que você precise morrer, porque Cristo já morreu por você. Mas é preciso você se oferecer completamente a Deus. Deus não é um tijolinho que você pisa em cima para alcançar os seus objetivos. Ele não é a sua ferramenta. Pelo contrário, Deus é o Deus que age. Deus é o Deus que cria a ferramenta. Ele faz acontecer. Ele usa quem Ele quer. Ele é que faz em prol do seu próprio plano. Deus é Deus exigente. Ele quer você por inteiro. Seus olhos para Ele, sua mão para Ele, seu corpo para Ele, seu pensamento para Ele, sua fala para Ele, seus ouvidos para Ele. Pergunte ao Senhor dia após dia, isso que eu faço te agrada ou te desagrada, Senhor? Quero te servir por inteiro, quero me dar por completo. A frase que eu escrevi aqui é, você usa seu trabalho para glorificar a Deus? Seu trabalho, seu estudo e tal. Você usa seu trabalho para glorificar a Deus? Ou usa Deus para as glórias do seu trabalho, para as glórias do seu estudo, para as glórias do seu próprio nome? Ora, ninguém vai deixar de estudar, de trabalhar para viver integralmente como um pastor, como um missionário. Ninguém está falando isso. Apenas entenda que não se divide os tempos. Se eu dou 8 horas para o meu trabalho, então eu vou dar 9 horas para Deus. Não é sobre isso que estamos falando. Na verdade, as 8 horas que você trabalha, que você estuda, que você faz qualquer tarefa na sua vida, ou as 24 horas do seu dia, precisam ser pautadas para glorificar o nome do Senhor. Então seja o melhor trabalhador no seu trabalho, seja o melhor aluno, seja a pessoa mais responsável, seja o melhor pai, seja o melhor amigo, seja o melhor cristão, pautado no Senhor, e que tudo isso não glorifique o seu nome, mas glorifique ao Senhor. Porque temos que ser dedicados ao seu serviço e agradável a Ele. Mas por que nos entregarmos por completo ao Senhor? Por que isso? Sabe por quê? Porque Paulo fala, por causa da grande misericórdia divina, é que eu quero que vocês se entreguem por completo. Que misericórdia é essa? A mesma misericórdia do passado. A mesma misericórdia do passado de um Deus poderoso que separou um povo para Ele, mas que esse povo pecando teve que ser castigado porque Deus é justo. Mas ao mesmo tempo, em meio a tanto caos, Deus é misericordioso e refaz uma aliança. Quero te falar uma coisa, assim como o povo no passado, eu e você somos pecadores. O povo, a humanidade por completo é pecador na sua essência. E a Bíblia nos diz, e eu sempre repito isso, o salário do pecado é a morte. Esse é o preço que nós vamos pagar, esse é o preço que o povo lá atrás, no Êxodo, pagou com a vida, pagou com a morte. Nós pagaremos com a morte. Mas em meio a tanto caos do nosso pecado, em meio ao castigo que há de cair sobre nós no dia do juízo final, sabe o que aconteceu? Deus fez um revés. Ele foi misericordioso. E sabe o que Ele faz? Ele manda seu Filho Jesus. A misericórdia é expressa em Jesus Cristo, graças ao Senhor, graça de Deus sobre nossas vidas. Foi em Jesus que a ira de Deus caiu. O castigo caiu sobre Ele, a lâmina do Senhor caiu sobre Ele. Não caiu sobre nós, caiu sobre Ele. O horrendo peso da mão do Senhor, como o Hebreus fala. Coisa terrível a cair na mão do Senhor. Caiu foi sobre Jesus, não sobre mim. Então, eu te digo uma coisa. Deus, no dia do juízo, vai cumprir com a sua justiça, através de Cristo Jesus no julgamento.
Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Mas aquele que observa a misericórdia do Senhor, como ele diz, quem crê será salvo. Aquele que olha para a misericórdia do Senhor lá naquela cruz, em Jesus Cristo, esse recebe e vive uma nova aliança, como aqueles do Antigo Testamento que receberam uma nova aliança para viver felizes com o Senhor. Nós também recebemos uma nova aliança, que é Cristo Jesus. Nós vamos morrer, sim, esse corpo vai morrer, mas a grande verdade é que essa morte me leva para uma vida eterna. Ao contrário daqueles que tampam seus olhos para a grande misericórdia do Senhor. E infelizmente, morrem aqui para a morte eterna. Novamente, portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, olhe para essa misericórdia e seja transformado de glória em glória, dia após dia, pelo Senhor. Peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo. Não divida sua vida, não fragmente, viva o tempo todo para Cristo, para o Senhor Deus Todo-Poderoso, que é exigente, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Leia a Bíblia. Leia esse texto. Medite mais. Que o Senhor nos abençoe e nos faça caminhar retamente em seus caminhos. Se autoavalie e conserte as falhas. Conserte as falhas. Que Deus nos abençoe.